Olá, alunos da medicina veterinária, né? Tô aqui agora numa pescaria aqui, né? Tentando a minha janta para hoje, né? Vamos ver o que vai sair, né? O tempo tá para chuva aqui, tô no sítio dos meus pais aqui em Santo Antônio do Palma, perto de Passo Fundo, né? E a aula de amanhã nós vamos falar um pouco sobre qualidade na água, né, em piscicultura. Então aqui vocês podem perceber, né, esse açude, né, que é dos meus pais, ele chega quase ter perto de um hectare de água, tá? E é um exemplo de como não se fazer um açude, né? Quando meus pais adquiriram a propriedade, esse açude já estava pronto, né? Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar pela câmera, mas dá para notar, né, que algumas partes do açude ainda tem restos de árvore, restos de vegetação, né, que foram cobertos pela água, né? E tudo isso, né, você construir um açude, né, já planejar ele, fazer ele mal feito, né, vai influenciar nos parâmetros de qualidade da água, né? Por isso que a construção do tanque ela tem que ser bem planejada, de forma a que não influencie, né, nesses parâmetros, né, não prejudique o desempenho dos peixes, né? Mas e quais parâmetros de qualidade da água que a gente geralmente trabalha? Trabalha principalmente com, vamos ver se a boia mexeu ali. Vamos ficar de olho aqui, enquanto conversamos sobre a qualidade da água, eu vou ficar cuidando ali, né, ver se vamos pegar algum peixe para hoje. Em termos de qualidade da água, quais são os parâmetros, né? O principal, né, um que vocês já devem ter ouvido falar, né, que é o oxigênio. Então a taxa de oxigênio do tanque, ela precisa ser, para a maioria das espécies, né, acima de 5 miligramas por litro, tá? Então acima disso é o ideal, né? Faixas de 3 miligramas por litro, né, ó, digamos, não prejudica o desempenho dos peixes, né, mas já começa a ser o limiar, né, que pode vir a ocasionar algum prejuízo. Outros parâmetros, temperatura, né? Então uma água muito fria, né, pode levar também a mortalidade dos peixes, né? Ou, né, principalmente não só água fria, mas se você tem um açude aonde, por exemplo, ocasiona variação de temperatura, ou seja, a temperatura da superfície é uma temperatura mais fria e o do fundo é mais quente. Então esse tipo, né, de faixas de temperaturas, né, em açudes pode também ocasionar uma espécie de um choque térmico nos peixes e ocasionar estresse e mortalidade, tá? Outro parâmetro importante, né, são os compostos nitrogenados, né? Então, compostos nitrogenados como amônia, nitrito e nitrato, né? Taxas elevadas de nitrito e amônia pode ocasionar mortalidade dos peixes, né? Principalmente níveis de amônia acima de 1 miligrama por litro, né? E de nitrito também ao redor disso, né? O ideal é que essas taxas estejam zeradas, né? Nitrato não é um problema tão recorrente em tanques assim de cultivo, né? Tanques a natureza, né? Tanques escavados. Mas em tanques como o que nós vimos lá no laboratório de piscicultura do CESURG, né, tanques de sistemas de recirculação, né, o nitrato ele pode ser um parâmetro que pode ocasionar, né, algum tipo de problema, né, na fisiologia dos peixes, tá? E se nós observarmos aqui, né, vocês percebam que esse tanque, né, como eu disse no início, ele é mal construído, né, e vocês percebam também, ele não tem um sistema de saída de água, assim, na forma de, né, correta, na forma de monge ou na forma de tubos de PVC, né? Então isso acaba prejudicando, né, alguns parâmetros, esses parâmetros de qualidade da água que eu comentei,
né? Porque vocês percebam o seguinte, ó, vejam que ao redor desse tanque, né, no torno dele tem um excesso, tem uma grande mata densa, né? Uma grande quantidade de árvores, né? E também ele se encontra, né, numa região de baixada, tá? Então vocês percebem o seguinte, toda essa matéria verde, toda essa matéria orgânica proveniente, né, dessa mata do entorno, né, ela cai no açude, seja pelo vento, na queda das folhas, dos frutos das árvores, né, seja também das chuvas, né, que trazem também bastante carga orgânica, que acaba se depositando então, né, nesse açude. Inclusive os níveis de água desse açude ele aumenta, né, à medida que aumenta a quantidade de chuvas, né. Então toda essa matéria orgânica acaba se depositando no fundo desse açude, formando um lodo, tá? E esse lodo acaba aumentando a quantidade de matéria orgânica dentro desse tanque, né? E aí você tem aumento dos níveis de amônia, por exemplo, de nitrito, né? E também de gases acumulados, tá? Nesse tanque. Junto disso você tem uma carga de nutriente muito grande. E não sei se vocês percebem, lá no fundo do açude, lá se vocês verem essa parte aqui assim, ó, vejo que está uma proliferação de algas bastante excessiva, tá um verde bem mais forte, tá? Essa quantidade, alta quantidade de algas, ela é prejudicial também para o tanque, né? Porque o que acontece? As microalgas presentes no açude, elas são responsáveis por incorporar oxigênio, tá? Até aí tudo bem, se você for pensar, tem um monte de alga no açude, então vai ter bastante oxigênio. Sim, durante o dia sim. O problema é que durante o dia essas algas elas fazem fotossíntese, né? E à noite elas liberam oxigênio e à noite elas realizam o processo inverso. Elas consomem oxigênio competindo com os peixes e com as com os outros seres vivos, né, que estão, né, no tanque, tá? Porque aqui também tu encontra bastante formas de girinos, né, de ratouro, enfim, outros tipos de seres vivos, né, ligados à água, tá? E aí, pensando, né, nisso, né, se você tiver uma carga muito grande de microalgas nesse tanque, né, durante a noite você tem um déficit muito grande de oxigênio. Então acontece aquilo que eu falei com vocês na aula passada. Se eu tenho muita microalga no tanque, durante a madrugada eu vou ter um grande consumo de oxigênio. Então os menores níveis de oxigênio vão acontecer na madrugada. E aí, né, o que acontece? Falta oxigênio também para os peixes, né? E aí você tem uma elevada mortalidade, né? Geralmente os peixes morrem por falta de oxigênio nas primeiras horas da manhã, né? Então a construção do tanque ela vai influenciar muito, né, na qualidade da água, né? Então por isso que ela precisa ser muito bem planejada, tá? Qual outra questão também desse tanque? Então além disso, né, ele recebe muita água de enxurrada, que carrega matéria orgânica que influencia na qualidade da água. Você tem problemas também porque é um açude muito grande, eu não tenho como passar a rede, né, secar. Vocês percebem o seguinte também, né, aqui assim, ó, você consegue visualizar que tem vários galhos, troncos, né, e também rochas, né, nesse tanque. Então dificulta também, né, a passagem de um arrastão, enfim, ou para que eu consiga retirar os peixes desse tanque, eu preciso secar o açude como um todo, né? E pensando que se eu secar esse açude, né, eu teria que aguardar muito tempo, né, até que ele ficasse cheio novamente, né? Então, como o açude aqui ele foi construído como uma área de lazer, vamos pensar assim, pelo proprietário, não tinha visão de produção de peixes em si, né? Ele é tranquilo, ele vale para isso, né? Mas se eu fosse pensar em tanques para produção de peixes em escala, eu precisaria repensá-lo, talvez construir
tanques menores, né, mais estreitos, né, pode ser com comprimento do jeito que ele está, mas mais estreitos, de forma que eu possa manejar melhor, né. Eu teria que construir também uma estrutura que possibilitasse entrada e saída de águas individuais a cada tanque, né, pensando naquilo que nós comentamos sobre as questões de doenças, as questões também do próprio manejo de despesca, que eu consiga esvaziar só um tanque por vez, passar a rede só nesse tanque, né. Então é interessante, né, vocês terem essas visões quando vocês passarem também pelas propriedades nas cidades de vocês ou nas próprias suas, né. É interessante pensar também como que o tanque é construído, né. Pensando de outra forma, esse aqui também é um tanque, ele até não é tão fundo, ele tem uma profundidade no máximo de 1,5 m, né, aqui no entorno, a parte mais... Mas em várias partes o que tem? Um acúmulo de lodo, né? Ele teria 1,5 m, mas às vezes você vai caminhando até, principalmente nas bordas, né, desse tanque, você tem um grande acúmulo de lama e de lodo, que é justamente do que? Da enxurrada que vem, né, da mata em volta, né, do tanque, né? E isso tudo, essa matéria orgânica, ela acaba influenciando, né? Porque vocês pensem o seguinte: uma grande quantidade de matéria orgânica no fundo, né, com pouco oxigênio, favorece então uma quebra anaeróbica, vamos pensar assim. E vocês sabem que quando ocorrem processos anaeróbicos, né, eu tenho liberação de gases, né, entre eles o metano, por exemplo, né, que acaba também prejudicando, né, o desempenho dos peixes, né, e prejudicando também a qualidade da água. Certo, pessoal? Então, o vídeo aqui então seria mais para mostrar essas questões, né? Ó, tá começando a chover agora, uma garoa, né? Vou ver se eu pego aqui alguns jundiá, né? Tá bom agora, né? Vamos ver se eu consigo pegar minha janta antes da chuva, né? Também estamos esperando essa chuva justamente para quê? Para melhorar a qualidade dessa água, porque até hoje de manhã, até vou ver se eu consigo amanhã de novo fotografar ou filmar para vocês. Hoje de manhã tinha uma grande quantidade de algas vermelhas, tá? Que são algas que prejudicam muito a qualidade da água, né? Então elas são algas de uma coloração mais vermelha, né? Não são verdes, não fazem fotossíntese, né, em grande quantidade, e ainda se proliferam em tanques que também têm um excesso de matéria orgânica, né? E essas algas, além elas prejudicam a qualidade da água porque elas não incorporam oxigênio e ainda atrapalham, né, digamos, a entrada de luz para dentro do tanque, né, fazem uma capa, né, digamos, em cima do tanque, né, o que impede que os raios solares, né, se penetrem, né, dentro do tanque. Então vejam que é um sistema complexo, né, que envolve, né, você precisa do sol, você precisa das microalgas, você precisa ter uma boa qualidade da água e um mínimo de matéria orgânica depositada, né, no fundo desse tanque, né. E também pensando numa piscicultura, né, mais intensiva, melhor, né, que você tenha boas fontes de água, né, que você possa fazer, né, uma boa renovação desse tanque. Né? Então aqui, no caso aqui no sítio do meu pai, aqui a gente vai ter que pensar muito bem quando for se um dia chegar a trabalhar em produção em escala, né? Porque esse tipo do sistema como está, né, serve só para o que eu estou fazendo hoje, né? Tenteando um peixinho, né, no final de semana, que é aquilo que nós falamos, aquela piscicultura extrativista que produz somente, né, para lazer, enfim, só para pescar de vez em quando, né? Então, pessoal, mais detalhes, né, da aula a gente vai conversar amanhã, né, pelo Google Meet, tá? A gente se encontra, né, no mesmo horário, né? Eu desejo a vocês um bom início de semana, né? E vamos conversando. Eu vou ali que a princípio não houve nenhum interesse, né, pela minha isca aqui, né? Eu vou tentar ficar um pouco quieto agora, quem sabe eu consiga. Amanhã eu conto pra vocês se eu pesquei alguma coisa. Grande abraço!